Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que é a iniciativa do Grupo Bandeirantes, junto com o Sebrae, e semanalmente entrevistando personalidades, empresários, especialistas em negócios, né? E também aqui funciona a Associação Comercial de São Paulo, esta entidade que há 128 anos defende o empreendedorismo e a livre iniciativa. Eu sou Wilson Victório Rodrigues, diretor da Faculdade do Comércio, cujo foco também é esse, qualificar o empreendedorismo, o comércio, o varejo. E hoje nós estamos com Carlos Afonso, que na verdade é delegado e hoje no Brasil um dos maiores especialistas em crimes cibernéticos. E a importância desse assunto para o nosso programa hoje, afinal de contas é um programa cuja audiência, cujo público é justamente de empreendedores, pequenos e médios especialmente, é que os crimes cibernéticos estão crescendo. E vocês precisam estar atentos a isso, porque há maneiras de você, enquanto empreendedor, justamente criar uma segurança para a sua empresa, para o seu negócio. Então, certamente, o nosso querido amigo Carlos, que também é um grande educador, né? Ele vai falar um pouquinho sobre isso, essa passagem dele, que na verdade até agora, né, Carlos, ainda continua atuando na educação, e vocês vão perceber a didática dele ao tratar desse assunto e de outros assuntos, porque na verdade é professor também. E eu já inicio a nossa entrevista, Carlos, tratando o seguinte: nós sabemos que o ambiente virtual, o ambiente digital, cada vez mais as pessoas não estão conseguindo entender a diferença do que é físico do que é digital, né? E aí criou-se essa expressão do phygital, essa intersecção entre os dois mundos, né? E é justamente neste ambiente do phygital que os crimes cibernéticos estão acontecendo, não é? Quadrilhas hoje que estão se valendo dessa situação de softwares, de sistemas de informação, justamente para tirar dinheiro, informações e dados que valem dinheiro, que é um ativo dessas empresas. Eu queria entender de você o seguinte: o que é o crime cibernético e se já há legislação para proteger o empreendedor desse tipo de crime? Vamos lá, professor Wilson, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande atender aí ao seu convite, estar aqui e falar com o empresariado, falar com a classe acadêmica também, porque afinal de contas a linha do programa é exatamente essa, né? Educar para aprender. A gente está vivendo uma realidade de 2 anos e meio para cá, em que, em razão da pandemia, todo mundo foi para o mundo digital. Isso foi muito bom para o empreendedor, criaram-se novas maneiras de se distribuir produtos, serviços, criaram-se novas maneiras de se comprar, de se entregar, de se trabalhar a logística disso tudo. As pessoas pararam de circular tanto nos espaços públicos e a partir daí aconteceu o quê? A violência, ela diminuiu, mas a criminalidade aumentou. Por quê? Porque o criminoso ele saiu do meio físico e foi para o meio cibernético, até em razão da lucratividade. Se você imaginar que um cidadão, para praticar um roubo num farol, por exemplo, ele vai precisar de uma arma, geralmente é alugada, ele vai precisar de um parceiro, esse parceiro vai ter que ter uma motocicleta, ele vai conseguir alguns bens ali da vítima em dinheiro espécie, mesmo pouco, ninguém carrega muito dinheiro nos dias de hoje, e a pena, se ele tiver que responder criminalmente por isso, começa com 30 anos de cadeia. Quando nós vamos para os crimes digitais, nós estamos falando do estelionato como espécie. É o artigo 171, que tem agora umas agravantes que pode a pena chegar de 5 a 8 anos em média. Só que com uma diferença. Os nossos dados, os dados de todas as pessoas estão circulando, por assim dizer, em plataformas. Essas plataformas eventualmente são atacadas, ou seja, os nossos dados pessoais, os nossos avatares, eles já estão nas mãos dos criminosos. Então, quando a gente imagina que o criminoso liga para você para obter os seus dados, não, ele já tem os seus dados, ele está criando o cenário, ou seja, ele está criando a chamada engenharia social para manter você em erro e pegar o seu dinheiro. Um criminoso cibernético, ele
obtém uma lista de e-mails com 4.000, 5.000 nomes, faz um disparo e se um apenas cair no golpe, ele já fatura pelo menos de 2 a 5 salários mínimos em um dia, sem interação física com a vítima. Então, esse é o cenário de hoje. Nós temos os nossos dados vazados, nós temos que nos habituar a sobreviver com isso. E temos as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, né? A pessoa física, quando ela pretende se proteger dos golpes, é um pouco mais simples, né? Tem 3 condutas que a gente chama de os 3 nãos da prevenção do crime cibernético, que qualquer pessoa pode adotar e que evita a grande maioria dos golpes. É não atender a número que não está previamente cadastrado na sua agenda, é não responder a mensagens dos aplicativos de comunicação, os mais comuns, WhatsApp e Telegram, e nunca, jamais, em espécie alguma, clicar em um link recebido. Por quê? Porque ninguém manda link para ninguém. O banco não manda link para você, a sua operadora de cartão de crédito não manda link para você. Se você solicita pelos aplicativos um extrato, por exemplo, ele vai mandar no seu e-mail cadastrado. E você pediu, então você está esperando receber aquilo. Quando você atende um número que você não tem ali cadastrado, o que vai acontecer? Alguém vai querer lhe oferecer uma vantagem muito boa, né? Parabéns, professor Wilson, hoje é o seu aniversário, nós estamos mandando entregar o bolo, o senhor só paga a despesa com o motoboy. E, na verdade, o motoboy, quando vai receber o seu dinheiro, você vai passar o seu cartão. O que acontece? O visor da máquina está quebrado, né? Você não consegue ver o que a pessoa digita. Sim. E ele captura seus dados e leva embora. E a mensagem de texto, né, é o famoso caminho da sextorção, que é a extorsão sexual, né? A pessoa, geralmente, ela tem aí um perfil dos sites de relacionamento, conhece alguém, do aplicativo migra para o WhatsApp e aí começa o golpe. O golpe nas mulheres são golpes mais longos e mais elaborados financeiramente. O golpe dos homens são golpes mais rápidos e que também tem uma violência em segundo momento muito grande. E é assim que a pessoa física acaba por interagir. Quando a gente vai para a pessoa jurídica, quando nós estamos falando do empresário, do empreendedor, ele tem que entender que dentro do seu business plan, ele precisa reservar uma quantidade que não precisa ser algo muito grande, mas algo que seja razoável para o seu business, a fim de que ele tenha os requisitos mínimos de segurança. Não são caros, né? Mas você não pode abrir um negócio, por exemplo, e ter um antivírus pirata. Isso é um absurdo. Firewall pirata. É uma economia, desculpe até o palavreado, é uma economia burra, não é? É muito burra, por quê? Porque quando o setor produtivo, e você imagina, né, indústria, comércio e serviços, quando esses setores entregam os seus produtos, eles fazem essas entregas com recomendações. Sim. Então, você tem hoje, as melhores câmeras de vigilância e de segurança são fabricadas no Brasil. E elas vêm com um QR Code e ela vem com a seguinte instrução: quando você habilitar essa câmera, pela primeira vez, mude o login e a senha de administrador. Por quê? Porque vem com aquele login e senha padrão. Sim. Menos de 2% dos empresários que colocam vigilância nos seus business mudam essa chave de login e senha. Então, o cidadão, sabendo disso, ele para com um notebook na frente da sua empresa, ele captura a tua rede, ele entra nas tuas câmeras, ele monitora você. E você está dando para ele tudo o que está acontecendo dentro da tua empresa, dentro do seu monitoramento. Esse é só um exemplo. Certo. Agora, um aspecto que me parece muito importante, Carlos Afonso, é justamente o seguinte. Você acabou de citar que a legislação brasileira ela é sofisticada nesse sentido. Que bom. Mas não adianta nós termos leis boas sem aparato público. E agora eu só queria saber o seguinte: você é delegado responsável por uma divisão de crimes cibernéticos, né? Exato. Então você está envolvido com um bom aparato público. Como funciona este seu aparato público e se o Brasil precisa avançar nesse sentido? Olha,
O estado de São Paulo é o único estado da federação, e trazendo aí também o Distrito Federal, né, como autarquia da União, que possui uma divisão de crimes cibernéticos. São 83 policiais, 4 delegacias. A primeira delegacia de fraude contra instituições financeiras, a segunda delegacia fraude contra o e-commerce, a terceira delegacia, a delegacia que cuida da violação de dispositivos móveis e redes, e a quarta delegacia, que é a lavagem e ocultação de bens, que se estruturou recentemente. Ela foi uma criação do governador João Dória, foi criada em outubro de 2020. Teve uma curva de aprendizado muito rápida e significativa. Por quê? Porque ela já foi criada no modelo das modernas agências que investigam cyber. Tanto é que os primeiros treinamentos para nós foram ministrados pelo Serviço Secreto, pelo FBI e também pelo setor cyber que movimenta o mundo. A Meta participou do treinamento, seleção e capacitação. As Big Techs, né? As grandes Big Techs participaram. E ela já nasce com um viés de privilegiar a inteligência policial. Hoje todo mundo fala em inteligência. E a Polícia Civil de São Paulo avançou e avançou significativamente nesse aspecto. Por quê? Porque quando você tem uma comunidade de inteligência, você não está discutindo os autos do inquérito ou do processo. Ou seja, você tem informações aqui que, para chegarem a um inquérito ou a um processo, elas dependem de cumprir o que o sistema prevê. Ou seja, eu preciso de uma ordem judicial para obter um dado, para que esse dado seja levado até um inquérito policial e validado como prova. Senão a gente invalida toda a investigação e o processo como um todo. Isso tramita de uma maneira rápida? Muito rápida. Por quê? Porque a comunidade de inteligência, ela se fala, ela se conversa e ela só não troca dados, mas ela troca informações. Então, se tem uma fraude bancária, por exemplo, e esse dinheiro tramitou por uma corretora e tramitou por 4, 5, 8, 10 bancos, toda a comunidade de inteligência visualiza o trânsito desse capital ilícito, desse dinheiro ilícito, e nós conseguimos fazer o quê? Nós conseguimos solicitar mais rapidamente ao Poder Judiciário que valide, por exemplo, um bloqueio, bloqueio de contas. E uma coisa interessante, professor Wilson, é o seguinte: a comunidade de inteligência que mantém trato com a Divisão de Crimes Cibernéticos de São Paulo, ela vem aumentando, e vem aumentando significativamente. O setor financeiro, através dos bancos, das FDICs, dos correspondentes bancários, né, nós temos um trânsito muito bom de informação com a maioria, se não com todos. Você disse que a própria Febraban investiu, né, sim, nessa divisão. Isso tem que ser aplaudido. Porque foi uma parceria público-privada em que a Febraban, e são dados públicos, estão todos aí publicados no Diário Oficial, ela investiu aproximadamente 2,6 milhões de reais. Espetacular. É uma divisão super bem montada, muito bem estruturada, e veja bem a questão da economicidade do Estado. Nesses 2 anos e meio de divisão, com esse investimento inicial de 2,5 milhões, nós já bloqueamos, apreendemos, vinculamos a investigações e até devolvemos às vítimas, hoje, 62 milhões de reais. Espetáculo, parabéns. Parabéns para a comunidade, parabéns para o empresariado, parabéns para os setores que entenderam o quê? Que embora o empresário, ele precisa ter na visão dele que ele não é parceiro da polícia, ele é parceiro do cliente. Exato. Ele é o cara que precisa fidelizar o cliente e ele tem estratégias fantásticas, né, para respeitar o cliente. Eu estava, inclusive, essa semana assistindo a entrevista que você fez com o pessoal das Casas Bahia. Montar uma loja, né, daquele tamanho, uma rede, e você não levar em juízo um devedor porque ele é o seu cliente, isso é um respeito e é uma forma nova de você trabalhar. O poder público está nessa linha e não é uma invenção nossa. O poder público do mundo todo está preocupado com o hacktivismo, que é a questão de alguém invadir sua rede para fincar a bandeira, né? Olha, derrubei a rede da polícia, da NASA, né, da associação comercial, que é algo que acontece, é real, mas num primeiro momento não gera um dano econômico. Mas
a questão da invasão para sequestro de dados. Né? Isso é muito comum, isso é muito natural. E acontece por quê? Porque às vezes o empresário não faz aquele investimento mínimo. Né? Chama uma consultoria, fala, passa um pente fino aqui, vê o que eu preciso fazer, me monta um plano de ação. Meu orçamento é esse, meu orçamento é esse. Eu quero ter uma empresa segura. Eu quero ter uma empresa segura. Perfeito. Meu caro, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo. Em instantes nós retornaremos nesse assunto fabuloso, que é segurança cibernética. Até breve. Nós estamos de volta com o Educar para Empreender, hoje entrevistando Carlos Afonso, que é delegado aqui em São Paulo, responsável pelo Departamento de Crimes Cibernéticos, né? Um grande especialista nesse assunto, que para você que é empreendedor é algo muito importante, né? Os crimes cibernéticos estão aumentando e você precisa entender desse assunto para criar para a sua empresa, para o seu empreendimento, um ambiente seguro. Seguro não só para você, mas para os seus clientes também. Meu caro, agora o ponto é o seguinte: o empreendedor que está nos assistindo e que, por uma infelicidade, venha a ser vítima, com o seu empreendimento, de um cybercrime. O que ele deve fazer nesse instante? Olha, primeira providência, sempre registrar o boletim de ocorrência. Tá. Todos os estados da federação, e São Paulo foi um dos primeiros, tem a delegacia eletrônica, em que o empresário pode registrar o boletim no conforto do seu gabinete, no seu ambiente de trabalho ou na sua própria residência. É uma tecnologia muito útil e é bom que a população e o empresário saibam o seguinte: se você for até a delegacia de polícia para registrar a ocorrência, o aplicativo que o escrivão vai abrir é o mesmo que você tem acesso na sua casa. E quando isso é feito, o que acontece? Esse boletim vai para uma validação. Se houver necessidade de complementar os dados, a polícia retorna a ligação e faz ali o complemento necessário. Então, a primeira providência é registrar um boletim de ocorrência. A segunda providência é coletar o maior número de informações possíveis. Então, geralmente as empresas que nos procuram, e é bom que se diga, a divisão de crimes cibernéticos, ela é uma divisão que faz atendimento ao público, mas ela também faz o atendimento corporativo. Então, é importante que o empresariado paulista saiba da existência da nossa divisão, conheça a nossa divisão, estamos à disposição para que ela seja conhecida por todos. Ele precisa ir até a divisão, onde nós vamos fazer um primeiro atendimento, que a gente chama de atendimento de inteligência, onde nós vamos exatamente conversar sobre esses dados que a vítima, num primeiro momento, já tem. Por quê? Porque dificilmente você vai ver um crime praticado pela internet que ele não tenha um apoio, ou seja, uma informação ou um dado do criminoso. Então, você, para ter um e-mail, você tem que fazer assinatura num provedor. Sim. E o provedor tem lá o seu registro. E aí você imagina, não, mas eu vou entrar com um dado falso, vou pegar um dado de uma outra pessoa. O provedor tem a sua geolocalização, ele tem o IP da sua máquina, ele sabe onde você está. E tecnologicamente falando, o que acontece? Hoje, nós ainda temos o chamado IPv4, que é o quê? É um nó de internet em que ele chega até aqui o centro de São Paulo, por exemplo, e ele distribui a internet para um grupo grande de computadores. Há 20 anos, aproximadamente, criou-se a tecnologia IPv6, que ela vem sendo implantada no mundo todo. A tecnologia IPv6, ela já localiza a sua máquina na rede. Então, aquela história que a pessoa fala, eu estou na internet, eu estou seguro, eu estou tranquilo, ninguém vai me achar. É mais fácil se investigar um crime dessa natureza do que um crime acontecido no meio físico, porque o meio virtual ele é 100% traqueável. Sim. E essa é a briga de gato e rato que a polícia faz, que a polícia tem com o criminoso. O criminoso tentando se esconder cada vez mais, né? E a polícia avançando cada vez mais, não apenas na tecnologia. Hoje a divisão de crimes cibernéticos ela tem praticamente
os melhores aplicativos, as melhores soluções de softwares e de hardwares também para extração, né? Que é usado pelas polícias do mundo todo. E nós também desenvolvemos, e isso é uma característica da polícia brasileira, uma metodologia de investigação nesses crimes que parte do know-how que a gente já tem, por exemplo, numa investigação de homicídio. Sim. Você parte, e essa é a pergunta, né, que você vê sempre em filmes, né? Onde você estava no dia 10 de agosto às 11 horas da manhã, né? Por quê? Porque o teu telefone te dá isso. Sim. E se você falar assim, mas eu vou praticar um crime, eu vou deixar meu telefone em casa. Tem tantos equipamentos que dizem aonde você está. Agora, uma dúvida que eu tenho aqui, imaginando uma situação dramática dessa. A pessoa, o cara é empreendedor, tem lá o seu negócio, de repente ele se depara com alguém lhe assediando, subornando, porque roubou os seus dados, né? E o cara ameaçando de divulgar aqueles dados e tal. Ele tem que negociar com essa pessoa ou não? Olha, se liga e encerra ali, já liga faz um BO? Nós temos duas situações, né? Nós temos a primeira situação em que, de fato, ele estava conversando com alguém e acabou se expondo e compartilhando dados com essas pessoas, né? É o caso da sextorção. Olha, me mande uma foto sua nua, e a pessoa vai e manda. O criminoso faz o quê? Ele vai montar um perfil, o crime mais comum, ele vai pegar todas as fotos que você mandou para ele, com fotos suas reais, da sua própria rede social, né? E ele vai fazer um perfil falso, só que ele não vai disponibilizar ainda. Ele vai começar a extorquir aquela vítima para que ela pague para que ele não publique aquele conteúdo. Então, essa é uma situação. A outra situação é o ataque mais comum, ransomware, por exemplo. Então você chega para trabalhar, você liga o seu computador, a tela está escura, tem uma frase geralmente em inglês dizendo o seguinte: sequestramos seus dados para negociação, entre em contato com esse e-mail. Nas duas situações, procure a polícia, registre o boletim de ocorrência. Isso é importante, gente. Importantíssimo. Importante isso. A negociação com o ransomware, que ele bloqueia a sua tela, é a mesma negociação que nós fazemos quando nós estamos com uma vítima em cativeiro, vítima de sequestro. Só que uma situação um pouco mais confortável, porque eu não tenho um ser humano em cativeiro, mas eu tenho os dados da pessoa. Os nossos policiais, eles são treinados e capacitados para esse tipo de negociação. Por quê? Porque o cidadão que espalha um ransomware, ele não sabe quem ele atingiu. É por isso que ele bloqueia a tua tela e põe um e-mail para que você entre em contato com ele. E isso é muito interessante, por quê? Porque nós já atendemos casos em que eram pessoas humildes, trabalhadores, tiveram seu equipamento de trabalho bloqueado, e o nosso time conseguiu fazer a negociação, e enquanto tem um time negociando, o outro está tentando as chaves para quebrar a criptografia. E já atendemos também grandes empresas, empresas do setor de comunicação, do setor da indústria, do varejo também, em que o sequestrador do dado, ele não sabe que ele está trombando com uma empresa que tem um faturamento gigantesco. E ele atrapalha o andamento, né? E a tendência que as pessoas têm é sempre de querer resolver pagando. E pode acontecer o repique, né? Poxa, eu pedi aqui 10 mil reais, 20 mil. 10 mil reais em cripto, os caras pagaram. Poxa, eu vou pedir mais 50. Vou pedir mais 100. Vou pedir mais 1 milhão, porque aí o que acontece? Você desperta a atenção do cara que te mandou. E ele vai fazer o quê? Ele vai tentar identificar você, pegar um e-mail. Se ele pegar um e-mail seu e souber qual é a tua empresa que você trabalha, ele vai entrar em faturamento, que são dados públicos, e ele vai... Por isso, acione a polícia, né, Carlos Afonso? Sempre. Registrar o boletim de ocorrência. Se quiser ir até a delegacia registrar, é um passo. Nós recomendamos que a vítima registre ela própria a ocorrência, especialmente se eu estiver falando com pessoas jurídicas. Por quê? Porque vai ser um boletim melhor elaborado em termos de detalhes. A polícia vai registrar, colocar no papel aquilo que a vítima passa para ela. Esse BO ele é online? Online. Tá. Online.
E aí, feito o BO, você já tem acesso àquilo e começa a investigar. Feito o BO, né? Alguns crimes, por exemplo, o estelionato depende de representação da vítima, mas o empresariado está sempre bem assessorado juridicamente, já sabe o que ele tem que fazer. Ele tem que ir até a delegacia de polícia para a qual o inquérito policial, aquele boletim foi distribuído, e representar para a instauração do inquérito. Perfeito. Feito isso, a gente consegue fazer o nosso trabalho. Muito obrigado novamente, professor. Eu que agradeço o convite. A Divisão de Crimes Cibernéticos, o DEIC da Polícia Civil de São Paulo, estão sempre à disposição, tanto da faculdade, quanto da associação comercial, quanto do empresariado de uma maneira geral. E todas as vezes que nos convidarem, estaremos aqui. Obrigado. Que bom, muito obrigado. E até o próximo programa Educar para Empreender.